Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? O Corinthians é eliminado pelo Novo Horizontino e dá adeus ao Paulistão. Chega mais, sou o Xanda Fiel, se inscreva no canal e vamos nessa. Galera, o Corinthians teve uma atuação bem abaixo do esperado e infelizmente foi eliminado pelo Novo Horizontino. O placar de 1-0, o time da casa, o mandante, fez o gol aos 74 com o Mike, numa jogada pela direita que percorreu a área do Corinthians e o jogador do Novo Horizontino colocou no barbante do Hugo uma falha de marcação, uma bobeada da zaga, e o Corinthians deixa o Campeonato Paulista e agora vai colher aí os cacos, né? Não estava no planejamento. O Corinthians que pouco agradou no jogo de hoje, no jogo de ontem, né, no caso, e muito abaixo, algumas baixas individuais, né, como o Memphis Depay, apesar de também estar um pouco isolado lá na frente, no modelo de jogo que foi feito hoje para ele. Ranieri já vem alguns jogos abaixo, né, caiu de rendimento, e o Corinthians pouco produziu também, né, apesar do Novo Horizontino também não ter tido grandes chances, né, ou não ter tido grandes defesas, o Corinthians não mereceu a classificação. Acho que se fosse para escolher um lado, o Novo Horizontino foi mais agudo, né? E mereceu pela campanha, pelo jogo. E meus parabéns para o Novo Horizontino. Eu acho que tem que saber perder também. Isso faz parte do campeonato, faz parte do futebol, faz parte da vida, né? O Corinthians agora retoma suas atenções ao Brasileiro e brevemente a Libertadores. E é isso. Eu acho que fica aí um alerta, né, para o Corinthians. O time do Corinthians, na verdade, o Corinthians não tem um time definido ainda, os 11 iniciais, né? Fica o alerta, né? O Corinthians vem rodando tudo, beleza, bacana, mas o Corinthians tem que ter os 11 definidos, né? Não pode ficar assim, do jeito que tá. O Dorival até citou isso na entrevista. E aproveitando o gancho, o próprio Dorival, ele citou que precisa de reforços, né? Mais reforços, porque essas peças que chegaram foram peças de recomposição, né? Porque alguns jogadores saíram, emprestado, enfim. E eu concordo com ele, né? O Marcelo Paes também deu a sua declaração, uma coletiva, e me parece que os dois não estão alinhados. O discurso de um foi totalmente diferente do outro. Um tem um discurso de ganhar títulos e fazer com que esse time encorpe, que é o caso do Dorival, né, que ele veio para isso, e o do Marcelo Paes é de pagar dívidas e tudo mais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que nenhum nem outro estão certo. Eu acho que tem que haver o equilíbrio entre os dois, né? Liga o sinal de alerta aí, tomara que não seja só uma bobeira. Mediante a isso, o André, o volante, que fez até um jogo razoável, o Milan fez uma proposta, né? E por isso que surgiu toda essa repercussão aí, né? O Dorival até ficou bravo com a pergunta e eu acredito e estou com ele nessa, que não deve vender o garoto, ele deve performar primeiro, deve ganhar títulos, encorpar, para depois sim ir para a Europa, né? Fazer uma carreira, senão é igual viagem para Nossa Senhora de Aparecida, né? Quem já foi sabe, bate e volta. Ele vai bater na Europa e vai voltar porque não está preparado, né? Então fica o sinal de alerta aí, muito importante. Apesar do Corinthians estar precisando de dinheiro, estar precisando colocar as contas em dias, tem que ser muito cauteloso com essa joia alvinegra, certo? E ficou aí nítido, né, que o Yuri, apesar de todos os erros que ele já cometeu, né, enfim, o Corinthians depende muito dele, né? E ele fez muita falta porque ele é um jogador que ataca o espaço, cansa o zagueiro. Então, o Corinthians não tem um reserva à altura do nosso camisa 9, né? E fica aí o alerta também, né? Que o Corinthians precisa de um cara, pelo menos para fazer uma sombra, porque o Pedro Raul não tem como vestir a camisa do Corinthians. Ele entrou tudo bem no final do jogo, mas não dá. Não dá para contar com um jogador desse nível, nada contra o caráter dele, contra a pessoa dele, mas ele não pode vestir a camisa do Corinthians. Então, galera, é isso. Amanhã é um novo dia, o futebol é dinâmico,
Semana que vem o Corinthians não tem brasileiro, né? No final de semana ele também não tem, então tem que aproveitar, tem que enxergar o lado positivo, vai descansar, tem tempo para trabalhar. O Lingua, né? Eu acabei nem falando aí com essa notícia triste aí, com esse resultado que acho que ninguém esperava. Ele só falta assinatura, né? Já está tudo acertado entre as partes. Para quem não sabe, o Lingard que jogou na Copa do Mundo pela Inglaterra 2018, um craque de bola, jogou revelado pelo Manchester, amigo do Memphis, né? E é isso, ele está praticamente certo, né? Eu digo como certo, só falta assinar. E é isso, vai chegar para reforçar o elenco, ele está em boas condições, até acima da média, né? Dentro da expectativa da idade dele. E é isso, um jogador de poucas lesões, ele estava na Coreia e um jogador que está vindo sem custos. O salário vai ser em torno de R$600 mil, certo? Deve chegar essa semana para fazer a assinatura física, né? A digital ele deve fazer, ou já deve ter feito, né? Ou deve fazer até amanhã ou segunda-feira. Enfim, é um jogador aí para poder agregar aí no elenco, tá? Mas o Corinthians precisa de mais, precisa abrir o olho, e é isso. Como eu falei, tem que aproveitar esse tempo que vai estar sem jogos e aproveitar para descansar alguns dias e depois retomar os treinamentos, né? Aproveitar aí para dar sequência na temporada, tá? Porque é muito importante, vão ter duelos duros e o Corinthians, para quem joga no Corinthians, não tem moleza. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui, a qualquer novidade eu volto. Espero que tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, eu quero deixar aqui a minha mensagem, se vocês puderem me ajudar, né? Estou tentando monetizar o canal aí e não custa nada, é R$0, não precisa fazer Pix, tá? E para você que já é inscrito no canal, eu quero deixar o meu muito obrigado, o meu agradecimento e vai Corinthians, espero dias melhores para nós. Acontece, é futebol e vão virar a página e é isso aí, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, desejo um ótimo resto de final de semana, tchau!